Olá, 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 bem-vindo, bem-vinda de volta agora para a gente a nossa questão de número 3. A questão de número 3 da prova de investigador de polícia. Lembrar que nós estamos trabalhando a prova realizada pela VUNESP na Polícia Civil de São Paulo. Roseli, que dia foi realizada essa prova? Pessoal, dia 26. A gente está resolvendo aqui a questão, as questões, né? E nós chegamos aqui na questão de número 3. Então, vamos voltar ao nosso edital. Leitura que a gente vem fazendo, não apenas assinalando a alternativa correta, mas fazendo algumas observações para todos os candidatos, né? Os que foram aprovados nessa prova e que, porventura, quer fazer alguma revisão, e para você que está se preparando para os próximos concursos da Polícia Civil, ou também concursos de VUNESP, porque esse é um assunto clássico nas provas da VUNESP. Quando a gente pega o edital da PC, o primeiro assunto do edital é sistema operacional, questão 1. O segundo assunto foi editor de texto, questão 2. O terceiro assunto, editor de planilha, questão 3. Tá certo? Então, nós vamos trabalhar com planilha. E no nosso caso, a VUNESP trouxe o Microsoft Excel. Vamos lembrar que alguns editais a VUNESP crava o Microsoft Excel e outros editais, como é o caso da Polícia Civil de São Paulo, a VUNESP ela descreve editor de planilha e não coloca o nome do software. Então, a gente pode trabalhar com Excel, a gente pode trabalhar com Calc e até com a planilha lá do Google Docs, né? Que são clássicas aí que a gente vem recebendo em algumas provas da VUNESP. Aqui é o Excel. Então, vamos lá. Configuração padrão. Uma observação. A VUNESP, ela mencionou a versão de 2016, mas se a gente encontrar essa questão na versão 2019 ou até na versão 365, continua para nós a mesma leitura e a mesma interpretação. Fechou? Continua. Configuração padrão. E a VUNESP, ela vai trabalhar para nós em 2 momentos. É um tipo de questão também muito clássica, onde ela chama a gente para o momento 1 e o momento 2, né? Antes e depois. Então, vamos analisar. Então, nós temos a primeira imagem, o nosso antes, onde a VUNESP começa a inserir conteúdo na linha 2, vai até para nós a linha 7 e faz uso das colunas A até a coluna D. Muito bem. Primeira informação. Quando a gente analisa essa setinha posicionada dentro da célula, porque se for fora da célula tem outro objetivo, foi utilizado um outro comando. Então, dentro da célula, significa que foi ativado o comando filtro. Então, essa é uma informação importante. Veja, o filtro ainda não aconteceu. Ele foi ativado. Isso é observação. Se a gente pega o edital, a gente tem lá em planilha eletrônica a seguinte inserção no edital: aplicação de filtros, vírgula, classificação de dados. São os últimos 2 comandos quando a gente olha para o edital. Então, falar de filtro, primeiro a gente ativa e depois a gente cria a condição para que o filtro se estabeleça. E logo, dentro da minha necessidade, o resultado será visualizado. Então, quando nós visualizamos essas setinhas internas lá na célula, lá na respectiva coluna, a gente interpreta que o filtro foi ativado. Muito bem. Filtro ativado, agora se estabelece qual é o campo que nós vamos filtrar. Quando a gente seleciona um campo e o filtro acontece, ou seja, eu criei uma condição para esse filtro acontecer, o local ele fica com esse funilzinho aqui para nós. Olha, veja, a coluna B, a célula B2 tem um funil. Então, nós podemos afirmar, de acordo com a imagem 2, que é o depois,
que foi para nós, olha, criado condição para o filtro. E essa condição para o filtro está para nós onde? Lá no campo nome. Qual foi a condição criada? Nós não temos essa informação, mas nós podemos afirmar que foi a coluna B, nome, que foi levado o elemento filtro. Agora, existe uma observação visual que não vai mudar o resultado da questão. A coluna A, código, recebeu essa setinha aqui para nós. E a coluna D, valor, também recebeu essa setinha. Quero observar essa setinha para nós aqui, no caso, para cima, vai simbolizar que aconteceu uma classificação, e essa classificação em ordem o que para nós? Veja, 20 e 22. Então, se é 20 e 22, é uma ordem o que para nós? Crescente. Mas se eu analisar na coluna D, eu tenho 198 e 138. Então, se o candidato analisar aqui, é uma ordem o quê? Decrescente. Então, é uma forma visual, mas veja, eu não consigo, eu até vou mostrar para vocês logo mais dentro do Excel, estabelecer duas classificações ao mesmo tempo. Ou eu classifico o código, ou eu classifico o valor, que é até uma discussão para essa imagem 2, né? Ah, tem uma setinha a mais ali na imagem. Muito bem. O que eu quero dizer que, independente dessas setas aqui não estar muito bem, elas não estão conversando, a questão não depende dessa para ser resolvida. Roseli, será que a VUNESP, né, se manifesta e torna para nós essa questão anulada em decorrência da seta? Tem que analisar o finalmente, né? Eu não vou afirmar que sim, não vou afirmar que não. Por quê, Roseli? Inicialmente, a questão se resolve somente com a coluna B. Eu não dependo dessas duas setinhas que foram atribuídas, ou seja, as classificações que foram atribuídas lá na coluna A, no campo código, e na coluna D, no campo valor. Então, se a VUNESP analisar dessa forma, eu não precisava saber a classificação para responder a questão não é levada para anulação, ou seja, mantém da mesma forma. Se a VUNESP, né, respeitar os recursos que provavelmente muitos o pessoal está entrando em decorrência das setas, falar, ah, tá, mesmo que não interferia no resultado, ok, ela pode deferir e anular a questão. E a gente só vai saber realmente no finalmente. Mas, por enquanto, a gente não precisa pensar em um recurso, um processo de anulação, porque não depende das setas para resolver a questão. Tá bom? Ah, Roseli, vai anular? Não sabemos ainda. A gente está batendo um papo aí do gabarito, aí tá para sair. A gente vai ter provavelmente o campo nome como alternativa correta, sendo o elemento do filtro, não dependendo da classificação que ocorreu na coluna A, que ocorreu na coluna D. Fechou? Então, a gente pode afirmar, lendo o antes e o depois. Na primeira imagem, nós tivemos a ativação do filtro, e na segunda imagem, nós tivemos a criação, né, da condição para que o filtro pudesse acontecer. Para eu afirmar que houve filtro, eu tenho que visualizar esse funilzinho aqui. E a única coluna, o único campo que a gente visualiza é no campo nome. Fechou? Continuando a leitura da questão. A diferença entre os dois momentos é que foi aplicado um autofiltro no depois. Agora, veja, assinale a alternativa que indica, respectivamente, qual ou quais são as colunas que estarão ou estão sendo filtradas e a função que deve ser inserida lá na célula D1
para somar apenas os valores que estão sendo exibidos, ou seja, filtrados. O que ela está falando para nós? Vou voltar aqui na nossa imagem. Se a gente somar todos esses valores, nós vamos ter aqui, claro, um resultado. Se a gente somar esses dois valores, nós vamos ter um outro resultado. Mas a mesma fórmula inserida aqui, com todos os valores sendo visualizados, é a mesma fórmula que se mantém no depois com os valores que estão ocultos. Essas linhas para nós, no caso a linha 3, a linha 4, elas ficaram o quê? Ocultas. Por que, Roseli, a linha 3 e a linha 4 ficaram ocultas? E a linha 7 a gente não vai visualizar. Por que ficaram ocultas? Porque se estabeleceu uma condição e nós tivemos o resultado somente da condição imposta. As demais informações, elas ficam ocultas. Porém, essas células, elas fazem parte da fórmula. Como elas fazem parte da fórmula, estabelecer o resultado somente com a informação que está visível é diferente de estabelecer a informação dos elementos que estão visíveis e ocultos. Daí vem a sacada da questão. Mas veja, nós vamos para a fórmula. Para resolver essa questão, nós temos duas informações. A primeira informação: qual é a coluna que tem filtro? Então, essa aqui para nós é a primeira informação. A coluna que tem filtro vai ser a coluna o que para nós? Opa, a coluna B, certo? Então, a coluna para nós que tem filtro vai ser para nós a coluna B. E a coluna B estabelece qual campo para nós? O campo nome. Então, por essa informação, veja, código e valor errado, código, nome e valor errado, só nome. Código e valor errado, código e valor errado, o nome está certo. Então, a gente já resolve a questão independente de fórmula. Somente analisando, né, os meus alunos aí de plantão, pessoal, a gente falou sobre isso em sala de aula várias vezes, né? Até antes de edital, naquele processo de manutenção. Então, pintou para nós o funilzinho, significa que aquele campo tem filtro. Os demais campos não têm filtro. A gente vai falar do uso da seta na classificação. Aqui, analisando a coluna A para nós, olha, 20 e 22, classificação crescente para nós, analisando pela coluna A. Mas, veja, não é filtro. Então, o filtro para nós, somente a coluna B. A coluna B é nome. Então, a gente já resolveria a questão por aqui. Aí, a Vunesp pediu uma segunda informação, para somar apenas os valores que estão sendo filtrados. Então, uma observação, antes da gente fechar. Nós temos os valores, 172, nós temos os valores, 106, depois 198, depois 138, depois 174. Então, se eu faço aqui, uma soma, igual, por exemplo, aconteceu ali, vou fazer uma soma. Se eu somar D2, D2 não, perdão, D3, né? Para nós, porque a planilha começou na linha 2. D3 até o que para nós? D7. O que vai somar? Vai somar todos esses valores. Roseli, mas houve para nós o filtro e só ficaram como resposta os 198 e os 138. Mesmo estando os demais elementos ocultos, a função soma vai trazer o mesmo resultado. Então, a função soma, ela não resolve esse problema. A função soma C para nós até existe para a nossa situação, mas aqui também não vai resolver, porque nós temos um filtro, então aqui também não vai resolver. Então, nós vamos estar diante de uma função que não é muito comum em prova, eu brinco com os meus alunos, não é função de todos os domingos, inclusive vai estar vinculado nessa questão para vocês, uma aula
falando sobre o subtotal que está aqui no canal. Então, bem antes dessa questão acontecer, a gente já teve subtotal no TJ, a gente já teve outras vezes a função subtotal. Na Polícia Civil é a primeira vez. E a função subtotal, ela é uma função que traz para nós um banco de dados de função. O que é isso, Roseli? Pela função subtotal, eu posso trabalhar várias outras funções. E essas outras funções, elas são identificadas por número. Então, por exemplo, esse número 9 que nós temos aqui, olha, ele representa exatamente quem? A soma. E usando a função subtotal em uma área da planilha decorrente de filtro, elementos que estão ocultos não serão resultado da fórmula. Por isso que ela fala somente os valores que estão sendo exibidos. Se eu trabalhar com soma, que acontece para nós? Incluirá os valores, o que para nós? Ocultos, que não foram resultado da filtragem. Se eu trabalhar o subtotal, por exemplo, o número 9, que é a soma, a função subtotal não incluirá o que para nós no resultado? No resultado, valores o que para nós? Ocultos. Certo? Ou seja, só vai calcular elementos que estão visíveis diante a filtragem. Então, para nós, a função é subtotal e a única coluna que possui o filtro ativado, né, criar uma condição, foi a coluna nome. Então, para nós, essa questão vai responder, olha, a alternativa C será a nossa alternativa correta. Agora, veja, analisa qual é o tipo da sua prova, tá? Porque pode ser uma outra alternativa, mas o campo é nome. É um tipo de questão que vai desequilibrar o candidato. Mas você, candidato, que estudou filtro, de repente nem fez o uso da função subtotal, mas estudou filtro, dava para resolver a questão. É só bater o olho, o filtro aconteceu na coluna B. Nome, só tem uma alternativa com nome, já resolveria a questão, tá certo? Antes da gente fechar essa questão, eu vou levá-los para o Excel. Eu vou mostrar para vocês o uso do filtro, o uso da classificação e o uso do subtotal. E deixar aqui complemento para você estudar. Tá certo? Então, vem comigo para a área do Excel. Muito bem, muito bem. Excel está aqui na nossa tela. Eu digitei a planilha para mostrar para vocês como toda essa ação acontece. Então, vamos lá. Igualzinho a planilha lá da nossa questão. Com uma observação. Ela está na linha 2, então eu vou colocar aqui na linha 2. Muito bem. Quando a gente seleciona a planilha, a gente pode habilitar a guia dados ou a gente pode usar a guia página inicial. Lá na guia página inicial, a gente também consegue, na guia página inicial, no grupo edição, trabalhar com filtro. Isso seja a versão 2013, 2016, 2019, eu estou trabalhando aqui com a versão 365. Então, tem dois locais que a gente trabalha com filtro. Ou na guia página inicial, grupo para nós, edição, ou direto na guia dados, a gente tem um grupo especial chamado de classificar e filtrar. Eu vou usar a guia dados. Então, se a gente clicar em filtro, o que eu afirmei para vocês? O filtro vai marcar todos esses campos, trazendo essa setinha interna para nós dentro da célula. Isso simboliza que o filtro foi ativado, como eu conversei com vocês na leitura da imagem antes da questão. E agora, a partir da ativação, nós podemos habilitar qual o campo que será filtrado. A nossa questão fez uso do nome. Como eu mencionei para vocês, eu não sei qual foi o critério, qual foi a condição que a Vanesp utilizou para criar o filtro, mas nós vamos criar uma condição para ficar igual da questão. Então, eu vou selecionar filtro de texto, igual a Renato para nós, que foi o primeiro elemento, ou, vamos vir aqui, igual a para nós,
nós vamos colocar a Lúcia. Então, ao pressionar OK, nós temos aqui o resultado. Então, veja, o filtro aconteceu na coluna nome, e não na coluna valor e nem na coluna código. O que acontece depois é o seguinte: se eu selecionar, por exemplo, o campo código, clicar no AZ, olha a setinha que está sendo visualizada. Eu fiz uma classificação em ordem o quê? Crescente. Se eu clicar no campo valor e clicar no AZ, o que vai acontecer? Veja, ok? Então, eu tenho aqui o decrescente é visualizado na coluna A e a crescente é visualizado na coluna D. Se eu selecionar o campo código AZ, olha, 20 e 22, ordem crescente. Se eu selecionar o campo valor AZ, olha lá, ordem o quê? Crescente. A nossa questão trabalhou com o campo código, ordem crescente, porque ficou 20 e 22, 198, 138. Então, foi feita uma classificação pelo campo código em ordem o quê? Crescente. Logo, nós não teríamos a setinha no campo valor. Igual eu mencionei, esse elemento não muda o resultado da questão. Será que a VUNESP pode usar isso e anular a questão? A gente tem que esperar o gabarito oficial. Tá certo? Então, essa é a linha de raciocínio. Agora, antes de fazer para nós, né, a conclusão da questão, eu vou desfazer essa ação só para vocês visualizarem. Estou dando o Ctrl Z para desfazer. Se eu faço, olha, uma soma, eu vou somar a célula D3 até a célula o quê? D7 e vou dar Enter. O nosso resultado é 788. Eu vou fazer a classificação para vocês visualizarem e estabelecer o que a gente está falando. Eu vou colocar aqui o Renato, ou vou colocar igual a Lúcia, e vou dar OK. Então, o que acontece? Nós fizemos a classificação, a quantidade de valores não são todos aqueles que estavam anteriormente, e a fórmula, que era a soma, ela se mantém, e mesmo valores ocultos continuam fazendo parte do resultado. Tá certo? O que a VUNESP pede? Ela pede uma função que traz o resultado somente das informações visíveis. Para isso, eu vou pressionar Delete e nós vamos fazer uso da função subtotal. O que eu disse para vocês? A função subtotal é um banco de dados de funções. E nós temos vários números que equivalem a cada função. A VUNESP usou o número 9, que estabelece a soma, e trabalhou com um intervalo de D3 até D7. O que vai acontecer? Vai ser executada uma soma nesse intervalo, porém, somente fará parte do resultado os elementos que estão visíveis. Hora que eu pressionar Enter, eu tenho 336. Se eu fizer uso da soma, de D3 até D7, nós vamos ter o 788, que engloba todo o intervalo. Se a gente fez uso, né, no caso da questão da função subtotal, vai acontecer resultado, mas somente os valores que estão visíveis. Beleza? Muito bem, né? Ok. Então, vai responder a nossa questão, o campo nome e a função subtotal 9, que representa a soma, no intervalo de D3 até D7. Ok? Vou voltar lá para a questão, só para a gente fechar agora a nossa questão de número 3, ok? Muito bem, questãozinha na tela, fechando. Questão 3 para nós, a nossa alternativa correta, alternativa C. Quero lembrar que tem aqui um link para que você possa assistir uma aula de subtotal, uma aula completa falando dessa função,
que a Vunesp inseriu na prova da PC. Tá certo? Tchau, te encontro já já na questão 4.